Meus amigos, Jesus Cristo está voltando e faz-se necessário que preguemos o Evangelho segundo a palavra, certo? E no dia de hoje nós vamos falar sobre pactos, certo? Sobre pecados da carne que Jesus, o próprio Cristo, advertiu para que as pessoas não cometam. Por quê? Porque é um pecado grave. Porque quando você peca contra a própria carne, você está pecando também contra Deus. Não é só você, porque você acha que o seu corpo é seu corpo não é seu. O seu corpo é templo do Espírito, certo? O Espírito fica dentro do corpo. Então é templo do Espírito Santo de Deus, certo? Então antes do vídeo começar, não se esqueça, já deixa o like, curte, comenta, compartilha aí para aumentar o engajamento, espalhar o evangelho para mais pessoas e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Criador do céu, da terra, do nosso universo, nosso único Senhor, Salvador, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que veio, deu a vida por nós, morreu, ressuscitou no terceiro dia para que todos nós possamos ser salvos, certo? Agora eu vou ler para vocês alguns versículos, porque toda a explicação que vocês forem ouvir tem que ser o quê? Segundo a Bíblia, porque a Bíblia é o que Jesus Cristo deixou para nós, certo? Aqui, para vocês terem uma noção, em Marcos, capítulo 19, versículo de 6 a 9 diz: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Agora presta atenção no que eu vou falar. E os dois se tornarão uma só carne. O que significa isso? Que no sexo os dois se tornarão uma só carne. Então tudo que o homem tem vai passar para a mulher e tudo que a mulher tem vai passar por homem. Tanto fisicamente quanto espiritualmente, certo? Continuando, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Então, isso complementa o que eu falei, assim eles já não são dois. A partir do momento que você tem um ato sexual, você não é mais um indivíduo separado do outro, vocês se tornam uma só carne. Então todos os problemas que uma pessoa tiver, mental, fisicamente, vai passar para outra pessoa. E espiritualmente também no caso, certo? Tanto é que tem espírito do quê? De pombagira, tem depressão, ansiedade, muitas das vezes essas coisas se adivinham o quê? De uniões, de pactos, porque quando você faz sexo com uma pessoa, você está fazendo um pacto de sangue, certo? Porque o nosso corpo, os órgãos genitais têm microfuros, né, micropigmentos ali que saem sangue. Então você está fazendo um pacto de sangue e também você está fazendo um pacto e um laço de alma. Tanto é que aqui fala o quê? Os dois se tornarão uma só carne e eles já não são dois, mas sim uma só carne. Então quando você faz sexo com uma pessoa fora do casamento, você está gerando um pacto de sangue e de alma com essa pessoa, e isso é uma coisa que Deus abomina. Porque está escrito aqui, ó. Em João, capítulo 6, versículo 63 diz, o próprio Jesus falando, o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16, Jesus também falando, o próprio Messias, o próprio Cristo falando, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas provém do mundo. Então não vem de Deus, isso que você está fazendo não vem de Deus e vai causar sérios problemas para você, porque quando você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade de Satanás, certo? Quando você fala, vou fazer minhas próprias vontades, você está fazendo a vontade de Satanás. É assim que funciona. O nosso mundo, ele funciona, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Ele funciona através de legalidade. O que significa isso? É como se Deus, o mundo que Deus criou aqui, tanto o mundo físico quanto o mundo, o reino espiritual, ele funciona a partir de leis, certo? Igual as leis de direito, igual uma lei de trânsito. Se você passar no sinal vermelho, você vai tomar multa, certo? Se você passar no sinal vermelho várias vezes, provavelmente você vai perder a carta e às vezes seu carro vai ser apreendido, porque vai estar cheio de multa, você para numa blitz, certo? Na hora que você parar numa blitz, o policial vai pegar e recolher seu carro. Então, na vida real é a mesma coisa. Toda vez que você pega e faz uma coisa errada ali, você vai sofrer uma pena. E qual que é a pena que você vai sofrer? Certo? Os espíritos malignos, os espíritos dos demônios, de Satanás, eles vão ter legalidade sobre a sua vida. Daí que acontece o quê? Sua vida não anda, não vai pra frente, você começa a perder dinheiro, você não consegue juntar, não consegue não ter nada, isso acontece desgraça. Seus relacionamentos são apenas briga, certo? Você fica frustrado toda vez que você tem um ato sexual com uma pessoa depois. Você se sente um vazio, você se sente depressivo. Você só dura o quê? Aquele pico ali que solta o hormônio, tipo de segundos, e depois você se sente um lixo. E aqui, ó, continuamos. Em Romanos, capítulo 7, versículo 5 diz, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Então, o que isso diz aqui complementa o que eu falo, ó. As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo. Então, lei de legalidade. Quando você atua pela carne, você dá legalidade para o maligno, legalidade para Satanás e seus demônios agirem na sua vida. E é por isso que nem eu falei, que não vai pra frente. E que nem fala aqui terminando em Romanos, de forma que dávamos fruto pra morte. Então, galera, resumindo o vídeo de hoje, é que o que? Se vocês não andarem com Deus, certo? Vocês andarão nas trevas. Não adianta você falar assim, mas eu não acredito em Deus, mas depois eu peço perdão. Galera, mesmo você pedindo perdão, as consequências vão ser eternas até o fim da sua morte, certo? Até a partida desse plano pro próximo plano. Por quê? Deus, ele pega e faz o quê? Ele perdoa os nossos atos da condenação, certo? Da condenação.
Ele tira aquela condenação quando você se arrepende, mas a consequência, ela não se afasta de você pelo resto da sua vida. Tanto é que com Davi aconteceu o quê? Davi, ele cobiçou a mulher do soldado dele, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi cobiçou a mulher do soldado dele, pegou a mulher, engravidou a mulher do soldado e depois queria encobrir. Como ele não conseguiu encobrir, ele matou o soldado dele, mandou pra guerra, ele foi morto, o soldado dele, e aconteceu que o quê? Depois Deus pegou e mandou um profeta pra ele, para divertir ele, e ele se arrependeu. Porém, o que aconteceu? Qual que foi a punição que Deus deu para Davi? Deus falou, beleza, Davi, eu te perdoo. Você vai continuar, eu vou continuar com você, meu espírito vai continuar com você. Porém, a espada não sairá da sua casa eternamente, até a hora que você morrer. Daí acontece que o quê? Os filhos de Davi começam a perseguir Davi, quer matar Davi, porque daí todo mundo chegando ansioso, quer tomar o trono. Então a maldição foi instaurada na vida de Davi. E todos vocês que fizeram isso, vocês vão levar maldições para suas vidas. Então arrependam-se, peçam perdão para Deus, orem, certo? E peçam perdão urgentemente, façam orações de quebra de pactos, de quebra de alianças sexuais, certo? Porque o final é triste. Muitas das vezes você entra achando que não vai dar nada, mas você chega uma hora que vai ver que tá no fundo do poço. Tamo junto, é nóis, Deus abençoe todos, até o próximo vídeo.